De volta pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Quando a Bíblia fala assim, o que Deus uniu, não separe o homem. E esta escritura, vamos entender ela? Quando Deus une duas almas, será que isto pode haver uma separação a não ser a morte? Deixa eu explicar para você aqui. Quando duas almas são unidas, são afeiçoadas uma pela outra, e que Deus une essas duas almas, estou falando de alma, do interior. Porque se você pegar um barco, a água que está fora, você não deve se preocupar, ela não vai destruir o barco. Agora, se a água entrar no barco, vai destruir, porque o que importa é o interior. Se o interior está consolidado, está firme, não vai haver nada que possa destruir isto. Preste bastante atenção. Então, quando essas duas almas, o interior, são unidas por Deus, nada consegue separar. Gente, só a morte separa estas almas. Só a morte separa estas pessoas. Agora, quando eles estão unidos na carne, só para um acasalamento, porque precisa do sexo e precisa de um par de olhos bonito, e isto vai passar. Ou precisa de uma mulher de uma bunda grande, de uma bonitona, e vice-versa. Tudo isto vai passar porque a velhice vai chegar e tudo vai ficar flácido. Então, se uniram só neste propósito, vai haver separação. Mas se Deus uniu as duas almas, o interior, essas duas almas, o que Deus uniu, não separe o homem. Só a morte separa. Se houver separação, não foi unida por Deus. Estas almas não foram unidas por Deus. Então eu espero que te ajude. Eu vou deixar mais uma reflexão sobre o cordão de 3 dobras para que você entenda melhor esta reflexão. Eu sou o irmão Gutenberg. Compartilha este conteúdo. O cordão de 3 dobras. O que é isso? Ele estava falando sobre o casamento. Você sabe que se você pegar um casamento, ele só é completo com os 3, que é o esposo, a esposa e Deus. Senão, ele vai se quebrar. Se o casamento não tiver os 3, ele se quebra. Então você vê, dobras, cordas, são fibras. Você sabe que cordas são fibras, né? Fibras que sustentam. Então você pega 2 fibras humanas e uma fibra divina. E enrola essas 3. Então você tem 3 dobras. Se você pega o esposo, a fibra humana, a esposa, outra fibra humana, e enrola na fibra divina, então se torna eterno, não se quebra. Amém. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Como é que é? Fui pesquisar isso aqui para ilustrar. Pronto. Vamos aqui, ó, gente. Ó. Aqui está 3 tiras, 3 cordas. Essa corda vermelha aqui nós vamos chamar o Espírito Santo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Essa corda vermelha nós vamos chamar o Espírito Santo. Essa corda branca nós vamos chamar o esposo. E essa cordinha aqui mais bonitinha nós vamos chamar a esposa. O que é que ele quis dizer com o cordão de 3 dobras? Você vai pegar o cordãozinho, ó, e vai tecer eles unindo, ó. Isso, uma trança. Você vai, que a Bíblia diz que é um cordão único. Você vai trançar ele. Vai ter gente que sabe trançar aí? Quem são as mulheres aí que sabem? Hã? Então veja só, estou fazendo aqui, tentando fazer, né? Olha só, pronto, vamos aqui, ó. Então você vai entrançar, para quem está em casa para ver aí, você vai entrançar e vai ficar só um cordão só. Tá entendendo o que ele quis dizer? Então o cordão, nas 3 dobras, o cordão, 3 dobras, 3 tiras, unido
não se rompe. Então, quando o casamento pega o marido e a mulher e Deus entrançado, entrelaçado, formando uma só fibra, não vai torar. Quero ver esse casamento se acabar. O que Deus uniu, não separe o homem. Então Deus está entranhado aqui, unindo. Ó. Deus está entranhado aqui. Quando você enrola as fibras, você enrola, ela fica entranhada, né? Não sei se vocês já viram a corda, né? Como é que é? As cordas. Fica entranhada. Então, é aquilo, ó. O que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu. Deus entranhou nesse meio. Então o homem não pode separar, só a morte o separa. Então quando vai para um casamento que diz até que a morte os separe, se Deus estiver no meio, só a morte separa. Amém. Agora, se pegar, tirar a tirezinha e deixar só os dois, eita, vai enrolar aqui, enrola, mas vai chegar um dia que vai quebrar tudo e tudo vai quebrar. Pronto, quebrou. É o que está acontecendo no mundo hoje. Um monte de casamentos quebrados, acabados. E quando é assim, ó, preste atenção no que eu vou dizer para você, ó. Acaba, aí diz quem casar com a repudiada comete adultério. Aí o outro lá se juntou com a repudiada, mais um adultério. O outro se juntou com o outro que se separou, mais outro adultério. E assim está entranhado o mundo de adultérios. Mas onde Deus está, as 3 dobrazinhas, então fica ali, ó, até que a morte separe. Sabe? Problemas vai ter no casamento. Qual o casamento não tem? O profeta William Branham disse, casamento perfeito não é aquele que não tem problema não, mas é aquele que supera todos os problemas. Amém. Sabe? Então, problemas vai ter, dificuldade vai ter, mas Deus está no meio para fazer superar isto. Então, o cordão de 3 dobra, onde Deus está, a eternidade está. Então, não pode se quebrar, é para sempre. Volta com mais uma reflexão pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Deixa eu deixar aqui para você informações valiosas. Vai te ajudar bastante. Observa só. Os pedidos de divórcio, eles aumentam em 2 meses do ano. Nestes 2 meses, os pedidos você vai ver que eles aumentam. Tem um aumento de pedido de divórcio. Que meses são esses? Março e agosto. Por quê? Porque depois de 2 festas, gente. Em março, depois da festa do carnaval. As orgias, a luxúria, os maridos traíram suas mulheres, as mulheres traíram seus maridos, e assim seja. Acontece muito nesta época do carnaval. Então, em março, os pedidos de divórcio aumentam. E em agosto, por quê? Porque é depois das festas juninas. Acontece São João, acontece João Pedro, acontece tudo isto. Então, quando é em agosto, que passam as festas, março e agosto, que as festas passaram, então agora os pedidos de divórcio vão aumentar. Estas são informações importantes. Pesquisa para você ver. Pesquisa. E lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz assim, Deus odeia o divórcio. Pensa nisso. Reflete. Eu sou o irmão Gutenberg. Compartilha este conteúdo.